Hoje, gente, vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Aqui nessa videoaula, a gente está trabalhando um dos pontos que é mais importantes dentro do estudo de um processo judicial, que é a compreensão da relação processual, né? Sempre venho trabalhando com vocês a ideia de que o processo é uma relação estruturada em contraditório, onde a gente vai ter um procedimento faseado com atos encadeados, interdependentes, e onde os sujeitos, que são os personagens do processo, vão estar ali desenvolvendo interações dinâmicas de direitos e deveres recíprocos, né? Então, a gente está nesse momento compreendendo de que forma o direito estrutura esse vínculo jurídico primordial, que é o vínculo consistente na relação processual, né? Eu disse para vocês já que a relação processual é uma relação composta por sujeitos parciais e o sujeito imparcial, que é o juiz, e nossa atenção agora está voltada aos sujeitos parciais, não é? Que vão ser representados dentro do grafismo da relação processual pelo polo ativo e o polo passivo, né? O polo ativo é aquele que provoca a jurisdição formulando a demanda, e o polo passivo, aquele contra quem a demanda é formulada e que vai no processo desempenhar a tarefa de se defender, né? Essa é a dinâmica fundamental que vocês precisam entender no desenvolvimento de um processo. Para haver processo, é necessário que a gente tenha uma condição muito importante que nós chamamos de interesse processual, e essa condição, ela depende sempre da existência do que nós chamamos de lide, né? Que é o litígio de fundo, não é? Uma pretensão resistida, não é? Pela parte ré, que a parte autora vai tentar vencer através do provimento jurisdicional. Nesse estudo da relação processual, né, eu expliquei a vocês já o conceito de litisconsórcio, né? É um fenômeno processual através do qual a gente tem, em um polo da relação processual, uma multiplicidade de sujeitos. E essa existência de litisconsórcio depende sempre, não é, do contexto de fundo do processo, da relação de direito material que dá causa ao processo. Então, o que vai nos dar a indicação, né, de que eu preciso de um litisconsórcio é o conflito de fundo. Sempre que eu tiver não só dois, mas uma multiplicidade de sujeitos diretamente envolvidos no desenvolvimento da causa, né? E aí a gente vai ter toda uma classificação de litisconsórcio, que a gente já trabalhou, mas que eu vou aqui rapidamente rememorar, que é aquela classificação em litisconsórcio facultativo necessário, né? Em litisconsórcio ativo, passivo ou misto, e litisconsórcio unitário ou simples, né? O litisconsórcio facultativo, como o nome já está dizendo, ele não é obrigatório para o desenvolvimento regular do processo, é uma possibilidade estratégica que se apresenta à parte, e a gente sabe que aquele litisconsórcio facultativo, se ele não for chamado a integrar a relação processual, ele não vai sofrer os efeitos, claro, da sentença, né? O litisconsórcio ativo, aquele que acontece no polo ativo da demanda, litisconsórcio passivo, que acontece no polo passivo da demanda, litisconsórcio misto, quando eu tenho uma situação muito, muito incomum, onde eu tenho uma multiplicidade de autores e uma multiplicidade de réus, né? Alguém me perguntou, e eu aproveito para salientar isso, os litisconsortes com diferentes procuradores, isso pode acontecer, às vezes os litisconsortes têm interesses que conflitam, e aí é natural que eles tenham diferentes advogados, né? Quando isso acontece, a gente tem a contagem do prazo em dobro, mas se não houver esse litígio e for de comum acordo, os litisconsortes podem ter, sim, um só advogado, né? Isso depende da estruturação e da dinâmica do processo, tá bom? E aí o que acontece? A gente tem, dentro do contexto do estudo do litisconsórcio, um assunto que é um assunto que eu considero muito interessante, né? Tanto que escolhi esse assunto para fazer a minha monografia de conclusão de curso. Para quem tiver interesse, ela está aí depositada na biblioteca da UFC, não é? Que é o assunto referente à intervenção de terceiros, né? A intervenção de terceiros, e nesse momento do estudo de vocês, que é a teoria geral do processo, saber bem esse conceito seria suficiente, né? A intervenção de terceiros, ela é um incidente processual através do qual a gente provoca uma modificação na relação processual, seja para inclusão de um novo sujeito, seja para substituição dos sujeitos que já estão presentes na relação.
Então, sempre o incidente, vocês devem levar em consideração que o incidente ele existe para resolver uma questão de natureza formal no processo, estrutural, não diz respeito ao mérito do conflito de fundo. A gente está ali, na verdade, arrumando o processo para que o processo tenha um desenvolvimento regular, né? Então, nada mais incidental do que a intervenção de terceiros, porque com a intervenção a gente tem, repito, um ajuste na relação processual para que o processo tenha o seu desenvolvimento regular, né? Eu creio que já expliquei isso, mas vou retomar. Se a gente pensa num procedimento bem organizado, né? Os procedimentos eles são muito variáveis em razão de necessidade de rapidez, em razão de especificidade do direito. Mas a gente tem um paradigma que é o procedimento ordinário, o procedimento comum ordinário, né? E o procedimento comum ordinário é o procedimento que a gente consegue ver as fases com mais clareza, com mais detalhamento. Esse procedimento vai ter uma fase inicial, que nós chamamos de fase postulatória, onde a gente vai ajustar o processo em relação a vários pontos, em relação à competência do órgão jurisdicional que vai julgar o processo, em relação à definição dos sujeitos processuais, da relação processual, e no que tange ao objeto litigioso, sobre o que as partes estão disputando, porque isso vai ser muito importante para que eu tenha a organização da produção da prova. Então, é nesse momento inicial da fase postulatória, de ajustes e de estabilização do processo, que a gente vai ter a intervenção de terceiros como uma possibilidade processual, tá? Um instituto que é típico do processo civil e que é típico também dos procedimentos ordinários, tá certo? Não tem, por exemplo, intervenção de terceiros no procedimento especial que acontece nos juizados especiais, tá? As intervenções de terceiros foi um dos assuntos que o novo CPC modificou, né? Por quê? Ela excluiu uma modalidade interventiva que era a nomeação à autoria, não existe mais, e uma outra espécie de intervenção foi realocada, que era a oposição. E aí nós tivemos as intervenções que permaneceram do CPC anterior e tivemos a inclusão de duas novas modalidades interventivas, né? Então eu vou explicar para vocês a aplicabilidade de cada uma dessas espécies de intervenção de terceiros, tá? Quais são as intervenções de terceiros? Eu tenho assistência, chamamento ao processo, denunciação da lide, amicus curiae e o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, né? Essas são as espécies de intervenção de terceiros. Amicus curiae e incidentes de desconsideração da personalidade jurídica não existiam no rol de intervenções de terceiros do antigo CPC, e foram incluídos no novo CPC. Eu já vou falar um pouquinho sobre elas, mas é importante a gente mencionar que não se tratam de institutos absolutamente originais, porque o amicus curiae já tinha uma aplicação, ainda que muito mais restrita, e a desconsideração da personalidade jurídica acontecia com muita frequência, sobretudo nos processos de natureza trabalhista. O que o novo CPC fez em relação a esses institutos foi ampliar as possibilidades de sua aplicação e sistematizar, não é, os institutos para que eles possam ser aplicados de forma mais segura, né? Então vamos lá, começando pela assistência, né? A assistência é uma intervenção de terceiros muito peculiar, porque ao contrário das outras, ela pode acontecer em qualquer fase do processo, né? Pode acontecer lá nos tribunais superiores, pode acontecer na fase recursal, né? E é uma modalidade de intervenção de terceiros que também pode se dar, que acontece geralmente de forma voluntária, ou seja, é o próprio terceiro que se apresenta ao processo através de uma petição simples, demonstrando o seu interesse naquela causa, né? No caso aqui, o assistente, ele entra no processo para ajudar um dos polos da relação processual. Para aí, o assistente, que é o terceiro, vai ter um assistido, que é o autor ou o réu, a depender da dinâmica do processo, né? Qual é a relevância da assistência? O terceiro aqui, né, ele tem um interesse jurídico indireto no resultado do processo. Ele não é parte, no sentido de que
ele nem tem o direito, ele nem tem a obrigação diretamente, mas se aquela parte que ele assistir for perdedora no processo, isso pode gerar para ele um aumento de uma dificuldade, isso pode afetar a sua situação jurídica de forma negativa. E aí ele tem interesse na vitória da parte que ele vai assistir, né? Sendo assim, você entra no processo como assistente para potencializar as chances processuais da parte que você vai assistir, tá? Qual é o pré-requisito para que uma assistência seja possível? É a demonstração do interesse jurídico direto no resultado do processo. Se você demonstra para o juiz que aquele resultado, né, ele vai gerar para você uma piora da sua situação jurídica. Então, para citar um exemplo, imagine que você é um locatário de um imóvel e você tem um litígio envolvendo esse imóvel, uma discussão sobre a propriedade desse imóvel. Esse locatário ele vai ser diretamente atingido, porque se o locador, que é parte no processo, lá onde está discutindo a propriedade, perder esse litígio, o contrato de locação vai ser diretamente atingido, né? Então, esse é um tipo de situação onde você vai ter um interesse indireto do terceiro que pode justificar, não é, a sua entrada na relação processual. O terceiro, ele precisa, esse é o pré-requisito para que ele possa ser considerado assistente, ele precisa efetivamente demonstrar, não é, de forma clara, um interesse legítimo naquele processo que se manifesta pelo potencial impacto da decisão na sua esfera jurídica, tá? Isso aqui é assistência. E aí, uma vez que o terceiro seja integrado ao processo como assistente, ele passa a ser intimado de todos os atos processuais e passa a poder praticar todos os atos, praticamente todos os atos, não todos, mas praticamente todos os atos que a parte que ele assiste pode praticar, né? Então, existem alguns atos que são restritos à parte, como, por exemplo, renúncia ao direito, ou mesmo a transigência sobre o direito, mas, fora isso, o assistente pode recorrer, o assistente pode produzir prova, o assistente vai ter uma função a desempenhar naquela relação processual, tá? Aí, a assistência também é um instituto que tem uma aplicabilidade no processo penal, tá certo? Uma aplicabilidade que é diferente, obviamente, da dinâmica do processo civil, mas que também é interessante, porque no processo criminal nós temos como regra, a gente vai mais na frente explicar isso para vocês com detalhamento, mas nós temos como regra o fato de que a grande maioria das ações tem como titular o Ministério Público, o poder público, que se manifesta através da instituição Ministério Público, né? E aí o que acontece? Como não é a vítima e nem a família da vítima que ajuiza a ação, pode haver circunstâncias onde a vítima ou a família tenha interesse em colaborar com o desenvolvimento do processo. E aí ela pode contratar um advogado particular para prestar assistência à acusação, que é o Ministério Público. Isso acontece no processo criminal. Aqui a gente tem também o Instituto da Assistência, obviamente com aplicabilidade distinta, mas com a mesma lógica, a lógica de que o assistente chega ao processo para potencializar as chances da parte que ele assiste, né? Praticando atos que são atos equivalentes ao das partes, não é? Inclusive tendo a necessidade de ser intimado do desenvolvimento do processo e inclusive se apresentando com um advogado que é quem tem a capacidade postulatória. Isso aqui é assistência, tá bom? Não vai existir aqui um rito, uma formalidade muito rigorosa. Geralmente o assistente aparece no processo através de uma petição simples, onde ele argumenta a existência desse interesse jurídico indireto no resultado do processo. Uma outra modalidade de intervenção de terceiros é o chamamento ao processo, tá? No chamamento ao processo, o que nós temos é o seguinte: é uma intervenção de terceiros que só pode acontecer na fase inicial, na fase postulatória, e que tem, a restrição de só poder acontecer no polo passivo, né? Ao contrário das outras intervenções, essa é uma intervenção exclusiva do polo passivo. Através do chamamento ao processo, o que acontece é que o réu
provoca a intervenção de terceiros para trazer ao polo passivo da relação processual um devedor solidário. Então, eu tenho no litígio de fundo um vínculo de solidariedade passiva entre vários co-devedores. O exemplo que a gente menciona é do fiador e do afiançado, né? A fiança como uma garantia pessoal. E aí, se o fiador for indicado como réu, ele pode aqui chamar ao processo o afiançado para que o afiançado venha compor o polo passivo. E aí, numa eventual execução, já pode haver aqui a responsabilidade patrimonial desse afiançado, porque ele participou do processo e, consequentemente, a sentença pode gerar efeitos em relação a ele, né? Então, o chamamento ao processo tem essa aplicabilidade muito específica, que é provocar a inclusão de um co-réu na relação processual em casos de solidariedade passiva, né, de uma obrigação solidária passiva. E o objetivo do chamamento é sempre ampliar o polo passivo para que eu tenha um compartilhamento de responsabilidade entre vários devedores que são, que pelo vínculo contratual, que pelo vínculo obrigacional, respondem pela dívida. Então, essa é a aplicabilidade do chamamento ao processo, né? O réu chama um co-devedor para integrar o polo passivo da relação processual. Pode acontecer, por exemplo, do fiador em relação ao afiançado, de um fiador em relação aos outros fiadores e em todas as outras possibilidades de solidariedade passiva, né? Eu sei que vocês não estudaram isso ainda, mas a gente vai ter sempre nas relações contratuais, obrigacionais, a possibilidade de prestar garantias, né, que dão reforço de segurança para as obrigações. Essas garantias podem ser reais, quando a gente apresenta bens para garantir a dívida, é o caso da hipoteca, é o caso do penhor, e a gente pode ter garantias pessoais, quando você tem pessoas e, obviamente, o seu patrimônio garantindo a dívida, que é o caso da fiança e do aval. Então, o chamamento ao processo tem uma aplicabilidade muito, muito comum nos casos de fiança, onde você tem o fiador chamando o afiançado ou um fiador chamando os demais fiadores, na hipótese de a gente ter vários garantidores daquela dívida. É para isso que serve a intervenção de terceiros referente ao chamamento ao processo. Nós temos uma outra modalidade interventiva, que é a denunciação da lide. Foi justamente sobre isso que eu escrevi em minha monografia de conclusão de curso. Na denunciação da lide, o que nós temos é a existência do direito de regresso potencial, né? Ou seja, existem vínculos de responsabilidade civil, tem uma pessoa que responde perante outra em razão de um dano sofrido, mas essa pessoa que responde pelo dano que o sujeito sofreu, ela tem a possibilidade de buscar o ressarcimento de forma regressiva contra um terceiro. Para que vocês entendam, eu vou dar um exemplo, que é o exemplo do Estado. Imagine que o Estado provoca um dano. Você é atropelado por uma ambulância na rua, você é vítima de uma bala perdida da polícia. Nós temos aqui uma responsabilização do Estado pelo dano que essa pessoa sofreu. E essa responsabilidade, ela é objetiva, ela não depende de demonstração de dolo ou de culpa. Mas o Estado, se ele conseguir demonstrar que o servidor agiu culposamente ou dolosamente, se ele estava sendo negligente, imperito, imprudente, se ele teve a intenção de provocar o dano, o Estado pode buscar regressivamente a recomposição junto ao servidor pela perda sofrida naquela ação de reparação de danos promovida pelo cidadão. Então, aqui eu tenho duas ações. A ação principal, que é a ação promovida pelo cidadão contra o Estado, e a ação secundária, que é a ação promovida pelo Estado contra o servidor, né? A ação secundária depende diretamente do resultado da ação principal, concordam? Porque se na ação principal o Estado for vencedor, se ele não sofrer aquele dano, não tem razão de ser a ação de regresso na busca do ressarcimento. Então, eu tenho uma duplicidade de ações aqui, ação principal e ação secundária, né? Elas podem acontecer em processos autônomos, tá? É uma escolha aqui da parte. Você pode, não, eu vou resolver aqui a ação principal e depois, se eu perder, eu promovo a ação de regresso contra o responsável final.
mas a denunciação da lide vai existir para que a gente possa já reunir essas duas ações em um processo só. Então, o que acontece com a denunciação da lide é que o denunciante, que é a parte na ação principal, vai denunciar um terceiro, não é a lide a um terceiro, tá? E esse terceiro vai passar a integrar aquele processo e aí eu vou ter duas ações tramitando concomitantemente, a ação principal e a ação secundária, que é a ação que vai acontecer entre o denunciante e o denunciado, que é o terceiro, tá? É claro que o denunciado, que é o terceiro, tem interesse em que o denunciante vença a ação principal. Porque se o denunciante vencer a ação principal, gente, nós temos aqui a perda de objeto da ação secundária. E aí o terceiro vai, não é, ser vitorioso. Por exemplo, se na ação principal o cidadão perde a sua demanda contra o Estado de ressarcimento, o Estado não tem por que buscar esse ressarcimento com o seu servidor. E aí eu perdi o objeto da segunda ação. Então, por isso é que quando o terceiro chega, ele vai ser litisconsorte, né, daquele que denunciou a lide na ação principal, porque ali ele tem interesse que o denunciante vença, tá? E aí o que acontece é uma situação muito sui generis, porque eu vou ter uma ação principal e uma ação secundária. A ação principal, autor, réu, né? Na ação secundária, o autor vai ser o denunciante e o terceiro vai ser o denunciado que chega nesta ação secundária como réu. E aí eu tenho a tramitação simultânea no mesmo processo dessas duas ações e a sentença que vai julgar o processo vai resolver as duas ações de uma vez só, né? E aí eu vou ter na sentença vários capítulos que vão apreciar. Primeiro a ação principal e depois a ação secundária, já que a ação secundária depende diretamente da sorte da ação principal, né? Então, o que acontece com a denunciação da lide? Uma das partes do processo, né, denuncia a lide a um terceiro, que passa a ser integrado ao processo para responder por um eventual direito de regresso no caso da perda processual do denunciante. É para isso que serve a denunciação da lide. Eu acho que o exemplo mais fácil para vocês vislumbrarem isso nesse momento é o exemplo do Estado, né? Quando eu tenho, no caso de responsabilidade civil do Estado, aquele que sofreu o dano ajuizando a ação de reparação de danos contra o Estado aqui responde objetivamente para aquele que sofreu o dano, e o Estado podendo ajuizar uma ação regressiva contra o servidor, no caso do servidor ter agido de forma dolosa ou culposa. Isso porque não seria justo que o poder público sofresse esse dano quando foi o seu servidor que, através de uma falta, de uma falha, foi o responsável direto por aquele dano, né? Por aquele dano. Então, essa é a aplicabilidade da denunciação da lide, né? Vamos ter duas outras modalidades de intervenção de terceiros, o amicus curiae e o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que eu vou tratar na parte 2 do vídeo, para que o vídeo não fique muito alto, é muito longo e eu tenho dificuldades de fazer o upload no YouTube, tá? Então, aguenta aí que já vem a parte 2.